Eu gostaria de pedir aos diáconos que gelassem mais aqui, por favor, que momento fervoroso agora, todo mundo aqueceu. Não tá, né? E não está gelando, né? Pode ser que esteja ventilando aí no modo e não está refrigerando, né? Né? Obrigado. Acho que aqui melhorou. Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Vamos abrir juntos a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós iremos retomar hoje o estudo sobre as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. Os irmãos receberam no boletim informativo o esboço da mensagem desta noite. O objetivo é que todos nós possamos acompanhar as mensagens e também utilizar, depois da mensagem, o esboço para a devocional e, posteriormente, também para um culto doméstico e até mesmo para uma orientação quando você estiver apresentando o Evangelho. Então, o esboço está no boletim, nós vamos acompanhar e seguir a sequência, tomando como orientação este pequeno esboço aqui. Primeiramente, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eu quero convidar todos os irmãos para lermos juntos as bem-aventuranças. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Vamos ler? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis nesta noite, Senhor, na Tua presença. Abençoa-nos e desvenda, Senhor, os nossos olhos para que contemplemos a Tua maravilhosa lei. Fala ao nosso coração, ensina-nos de Cristo, porque precisamos muito dele, Senhor. Desperta nossa alma para um viver santo, para um viver piedoso, desejoso por fazer a Tua vontade, promover a Tua glória, proclamar às nações o Teu santo e excelso nome. Não estamos aqui, Senhor, por acaso. Não estamos aqui, Senhor Deus, sem nenhum propósito. Somos o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Visita-nos, Senhor, e abençoa-nos nesta noite. Fala-nos, ó Senhor Deus, porque estamos prontos para ouvir-te. Abre o entendimento e o coração de todos aqueles que aqui se encontram. Consola e conforta a Tua igreja. Desafia, encoraja, desperta almas nesta noite, Senhor. Converte corações, transforma vidas.
É a nossa humilde petição, em nome de Jesus. Amém. A petição, ou a bem-aventurança, melhor falando, que nós iremos estudar hoje, será a segunda bem-aventurança, e eu convido os irmãos novamente para olharmos para Mateus capítulo 5, e agora nós vamos ler juntos o versículo de número 4, onde nós encontramos a segunda bem-aventurança, que foi uma daquelas apresentadas como uma introdução ao Sermão do Monte, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora juntos o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A primeira bem-aventurança nos diz o quê? Versículo 3, vamos ler? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos falar sem olhar para a Bíblia. Primeira e segunda bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que nós notamos aqui, e nós precisamos novamente reafirmar, é que estas bem-aventuranças, dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, para a sua igreja, elas não foram colocadas, registradas de forma desconexa. Elas não estão aqui soltas ou ao ocaso, mas elas são sequenciais. Elas são gradativamente sequenciais e revelam aquilo que ocorre quando alguém recebe a palavra do reino, a palavra do rei. Para que eu possa chorar e ser consolado, primeiramente eu preciso ser humilde de espírito. Jesus, ele mostra que se eu não for pobre de espírito, ou seja, se eu não reconhecer a minha pobreza espiritual, a minha necessidade que tenho de Cristo para entrar no reino dos céus, eu jamais irei chorar. Se eu não chorar, jamais terei sede ou fome. E sequencialmente o Senhor vai nos apresentando estas bem-aventuranças, revelando aquilo que Ele exige de todo o que se aproxima dEle, de todo o que deseja conhecê-lo e ingressar no seu reino. As bem-aventuranças, elas mostram para nós o verdadeiro caminho da felicidade. E, portanto, felizes são os que primeiro entendem que na dinâmica cristã, na dinâmica do Espírito, na maneira como o Espírito nos revela o Evangelho e nos leva a Jesus Cristo, nunca deveremos pensar ou agir como o mundo pensa ou age. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? O mundo entende que nós nunca podemos experimentar algum aspecto ou algo que seja negativo para a minha vida ou para a minha alma. O mundo nunca concebe que eu devo começar humilhado para depois ser exaltado. Já o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino da palavra, nos mostra que um cidadão do reino dos céus não pode pensar como o mundo pensa, não pode agir como o mundo age, não pode conceber o reino de Cristo e a vida cristã segundo aquilo que o mundo espera que seja o céu. Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz que para sermos cheios do Espírito, primeiramente nós precisamos ter um espírito humilhado. Que para realmente entendermos o significado da verdadeira alegria, do riso, do regozijo na presença do Senhor, primeiramente eu preciso chorar. E chorar aqui tem um sentido todo especial. E eu convido os irmãos a olharem comigo para o esboço que temos em mãos. E uma primeira afirmação que nós precisamos fazer, ou precisamos buscar entender, diante de um questionamento, não uma afirmação, melhor falando, é, segundo Mateus 5, versículo de número 4, o que Jesus nos ensina quando diz que felizes são os que choram? Por que Jesus Cristo nos ensinou isto? Por que Jesus Cristo nos mostrou que bem-aventurados são aqueles que choram e não aqueles que riem?
que são aqueles que sofrem, que são aqueles que pranteiam e não são aqueles que dão gargalhadas. Porque quando nós olhamos para o próprio Novo Testamento, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que não há nenhuma passagem ou evidência bíblica de que ele riu. Não há nenhuma passagem ou evidência bíblica de que Jesus, ele deu gargalhadas ou risadas, ou ele experimentou da jovialidade tão comum e frequente do mundo, que tenta transparecer uma ideia de não sofrimento ou de um não possível sofrimento para o homem. Jesus mesmo ensinou com o seu próprio testemunho de vida e de fé e o seu ministério, que ele, ao invés de rir, ele chorou. Ao invés de rir, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Está lá em João capítulo 11, versículo de número 35, considerado o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, e ele não chorou porque ele não tinha certeza que ele faria Lázaro ressuscitar e sair daquele túmulo, mesmo já tendo passado 4 dias, já estando o seu corpo em estado de deterioração, mal cheiroso, fedido, ninguém queria entrar. Jesus sabia que Lázaro sairia dali. Com o toque, com o poder da sua palavra, Jesus tinha plena consciência de que Lázaro dali sairia. Mas por que Jesus chorou? Porque ao contemplar a miséria e o estado da situação humana, vendo o resultado e o efeito danoso do pecado que gera morte, Jesus não poderia sorrir. Jesus não poderia se alegrar com aquela situação, mas ele chora. Nós contemplamos e percebemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi caracterizado por sofrimento. E o profeta mesmo disse, Isaías 53, que ao ser olhado, ninguém poderia ou ninguém conseguia encontrar algo de feliz ou de fabuloso, bonito em sua feição. Alguns estudiosos compreendem até mesmo que Jesus, ele estava entrando nos seus 30 anos, quando começou o seu ministério, e quando ele disse aos judeus que Abraão tinha visto os seus dias e havia se alegrado, e os judeus disseram, tu nem mesmo alcançaste 50 anos e já está dizendo uma coisa destas, está louco. Alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que Jesus era muito mais velho do que a sua própria idade, dado o seu sofrimento, dado o peso daquilo que ele haveria de carregar e levar, dada a situação experimentada por ele mesmo sofrer por amor do seu povo. Jesus, ele não riu, Jesus, ele cirou, Jesus, ele sofreu, Jesus, ele chorou. Lucas 19 nos traz uma das passagens mais tocantes, quando Jesus ele entra em Jerusalém, e ao contemplar Jerusalém, Lucas registra que ele chora, e ele chora assim como Daniel. Ele chora vendo o estado, vendo a situação, vendo a condição de seu povo que não experimentou o dia da sua visitação. De modo que, irmãos, quando nós contemplamos esta bem-aventurança, nós percebemos que Jesus nos ensina que felizes são os que choram, porque ele está se referindo a um choro totalmente diferente daquele que é comum a todos os homens. Porque todos choram. Porque nós choramos por perdas, porque nós choramos por morte, porque nós choramos por doenças, porque nós choramos por derrotas. Mas do mesmo modo que a primeira bem-aventurança não quer dizer nada com humildade, porque o indivíduo não tem bens materiais, chorar aqui nesta segunda bem-aventurança aponta para uma situação da alma, uma situação espiritual. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, e nós podemos acompanhar este esboço aí, vocês têm em mãos, que de acordo com Mateus 5, versículo 4, felizes são os que choram, porque, versículo, ou o primeiro ponto aí, vamos ler juntos,
Por que Jesus nos ensinou isso? Por quê? Porque os pobres de espírito também choram por seus próprios pecados. É uma sequência, é uma cadeia, como falei aos irmãos inicialmente. A consequência prática de um indivíduo que se reconhece espiritualmente pobre, inútil quanto ao seu poder ou força para entrar no reino dos céus, não é de rir, não é de brincar com coisa séria, não é de fazer algo que hoje comumente está sendo comum em nossos dias. Pregadores que fazem gracinhas, pastores que fazem o povo rir, palhaços que, travestidos a si mesmo de palhaços, ocupam os púlpitos, ministram a ceia e pregam para o povo o evangelho. Um pobre de espírito, ele não pode rir diante da sua situação natural e espiritual. Um pobre de espírito é alguém que chora por seus próprios pecados. Porque, como disse aos irmãos, as pessoas choram por muitas razões. Nós podemos ver aí enfermidade, dor, luto, perda material, orgulho ferido, choramos de raiva. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo trata de algo totalmente diferente. Ele fala do pranto daqueles que reconhecem a sua miséria espiritual. Ele fala de um pranto que foi experimental na vida dos apóstolos que viveram e caminharam com Jesus. Ele fala de um pranto de alguém que se reconhece pecador, mesmo tendo caminhado 3 anos com Cristo, mesmo tendo confiado em sua própria força, arrogância, prepotência. Me refiro a Pedro, líder do colégio apostólico. E quando viu o seu Redentor preso, ele o negou 3 vezes. E quando ele entendeu que Jesus falou que ele o negaria porque estava confiando em si mesmo, Pedro não saiu rindo daquela situação. O texto sagrado diz que Pedro chorou amargamente. O texto sagrado diz que Pedro reconheceu que era pecador e que carecia tanto da glória de Deus. Os pobres de espírito também choram por seus próprios pecados, e isso nos faz lembrar, meus irmãos, na própria trajetória de fé daqueles que caminharam junto com o Senhor, ou daqueles que nasceram como fora de tempo, como o apóstolo Paulo. Um escrito tão impactante como Romanos 7, quando ele mesmo descreve a sua situação da alma. E ele diz que ele tentava fazer o bem e não conseguia, que o mal que ele não queria fazer, este ele fazia. E a sua expressão é a expressão de todo aquele que é confrontado com o Evangelho. E que quando o Evangelho se descortina e começa a se revelar para ele, ele diz como Paulo: desventurado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a situação, irmãos, deste choro, ou daqueles que choram segundo esta segunda bem-aventurança. O grande problema que nós percebemos hoje é que uma falsa compreensão desta bem-aventurança gera uma alegria que não é alegria real e verdadeira, alegria cristã. O grande problema que nós contemplamos hoje é que uma doutrina fraca a respeito do pecado, ou a sua ausência nos púlpitos ou nas escolas dominicais, ou nos ensinamentos entre cristãos, o estudo sério sobre este assunto, gera uma falsa, uma irreal, uma alegria que não é a alegria que consola o coração do homem. Porque o que o Senhor está tratando aqui é de uma situação não somente individual, porém geral. Segundo ponto aí nos mostra que Jesus nos ensina, quando ele diz que felizes são os que choram, ele nos ensina o quê? No segundo ponto aí, vamos ler? Que eles também choram diante de todas as obras ímpias contra Deus. Nós lemos na liturgia Daniel capítulo 9. O que é que nós contemplamos naquela passagem? Daniel, ele está no cativeiro babilônico. Daniel era um homem crente, sério. Não há nenhuma menção em sua trajetória de fé,
como um estadista, um homem importante no governo babilônico. Não há nenhuma mancha quanto ao seu comportamento, o seu procedimento, o seu temor ao Senhor. Na realidade, quando provado, Daniel não cedeu. Mas percebam que quando Daniel ele se debruça na palavra, nós lemos capítulo 9 de Daniel, ele está consultando os livros. Não era tão fácil como nós temos hoje aqui a Bíblia, nós temos ela hoje digitalizada, eram rolos imensos. E ele está lendo o profeta Isaías ou Jeremias. E quando ele lê o profeta Jeremias, entende que o tempo do exílio seria de 70 anos de escravidão. Daniel começa a chorar. Ele não ri, ele começa a prantear, ele começa a reconhecer que não somente ele, mas também o povo de Deus sofria assolações, porque não deu ouvidos à palavra de Deus pronunciada ou anunciada pelos profetas. Daniel, ele retrata essa situação que mostra para nós, irmãos, que o cristão aprende a amar a Deus de tal maneira que quando ele faz isso, ele não consegue enxergar aquilo que está acontecendo no mundo sem chorar. E a grande realidade, irmãos, é que o nosso coração, por vezes, está tão endurecido, petrificado ou alienado quanto a esta realidade, que nós podemos até mesmo jantar assistindo as piores misérias na televisão e nós não derramamos uma lágrima. Nós não oramos pelo mundo, clamando a Deus que tenha misericórdia destes homens que praticam contra o Senhor as piores coisas e estão desonrando o seu nome. Nós não clamamos assim como o salmista no Salmo 119, está aí para a gente ler. Versículo 136, no tópico 2 aí, ou no segundo ponto deste primeiro tópico, nós encontramos no final o salmista expressa esse tipo de tristeza que glorifica a Deus quando ele diz o quê? O que é que ele diz? Vamos ler? Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O sentido de choro, o sentido de pranto, não é somente aquele que me leva a sentir quem realmente eu sou, a sofrer porque eu sou pecador, mas ao me encontrar com Cristo e ainda saber que estou travando uma luta muito grande contra o mundo, contra a minha própria carne, contra o diabo, eu percebo ainda que os homens praticam a iniquidade, eles não guardam a lei, e isto me faz chorar profundamente. Eu olho para mim mesmo e me pergunto por que eu estou agindo assim, por que minto, por que engano, por que sou tão fraco e tão falho na fé, por que me deixo tomar pela ira, e quando as pessoas olham para mim, e depois eu vou lembrar que sou cristão, já fiz as piores coisas contra ela, sou negligente, sou vacilante, e quando caio realmente em mim, percebo que de fato eu tenho feito aquilo que não agrada ao Senhor. Chorar, segundo esta bem-aventurança, irmãos, não tem nada a ver com o choro que qualquer homem pode ter, mas é o choro que só poderão experimentar aqueles que entendem de fato que são pecadores. Chorar não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes toma conta dos homens em geral. Chorar, segundo esta segunda bem-aventurança, trata daquilo que os puritanos chamavam no século XVII, século XVI, século XVII, da noite escura da alma, de um período em que nós nos sentimos abandonados, num período em que a angústia toma conta do nosso ser e nós nos consideramos tão fracos, não temos habilidade, força, capacidade para reagirmos. E olhamos para a lei de Deus e para os seus mandamentos e percebemos que nós estamos indo contra eles ao invés de fazermos a vontade de Deus. E esse choro, ele é produzido
até mesmo pelo próprio Senhor, quando Ele nos mostra mais uma vez que os humildes de espírito é que possuirão o reino dos céus. Jamais os arrogantes, jamais os vaidosos, jamais aqueles que confiam em si mesmos. Irmãos, esta bem-aventurança ela é tão importante para nós, porque ela nos mostra que se nós não choramos pelos nossos pecados, nós jamais conhecemos verdadeiramente a Cristo. Se você nunca chorou pelos seus pecados, você não é um cristão. É uma verdade dura, mas é uma verdade clara e bíblica, porque se negarmos isto, negaremos o próprio Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Negaremos o seu próprio choro, negaremos o fato de que Ele abandonou a alegria que lhe estava proposta, Hebreus 12:2. Para sofrer por nós a ignomínia e ser cravado em uma cruz. O caminho é o choro, porque se não houver choro, nós não entenderemos de fato quem verdadeiramente somos. Aqui nós precisamos, irmãos, parar e refletir a respeito das nossas reações, da nossa situação, do nosso comportamento, da nossa relação para com Deus. Se de fato o nosso cristianismo tem sido aquele comum para os homens, fácil, light, feliz e alegre, sem nenhum reconhecimento de que nós somos pecadores. Se o nosso cristianismo é aquele que não nos leva a refletir no final do dia o que fizemos, e certamente se começarmos a revisar o que praticamos, reconheceremos de fato que em alguma coisa nós pecamos contra Deus. E isto nos leva a de joelhos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Se não há esse choro, irmãos, não pode haver verdadeira conversão. Na realidade, o caminho para a salvação é a cruz. Não pode ser diferente conosco, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu a maior lição, não sendo Ele pecador, fazendo-se pecado por nós, humilhando-se e dando a sua vida para nos salvar. Aqueles que choram, de fato, estão experimentando o trabalhar e o mover de Deus em seus corações. E por isso que esta doutrina que trata a respeito da nossa natureza, e que fala que o pecado é a transgressão contra a lei de Deus, precisa ser resgatada. É uma mensagem que precisa ser proclamada, porque os homens não entenderão jamais o céu, se não perceberem que sem Cristo caminham debaixo da ira de Deus rumo ao inferno. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque os pobres de espírito choram por seus próprios pecados, porque os que choram pelos seus próprios pecados, uma vez que reconhecem que são pecadores, não podem viver de outra maneira senão a contemplar a miséria do mundo e também chorarem por isso. E esse choro aqui, irmãos, não tem nada a ver com um falso pietismo, com uma autocomiseração, mas é algo que toma conta de todo o nosso ser. A palavra chorar aqui, na língua original, é algo que começa no coração, toma conta do nosso ser e se torna exterior. É o resgate de uma verdadeira seriedade com aquilo que diz respeito à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo e ao seu reino. É uma consideração muito séria quanto à importância de entendermos a nossa natureza, mas não segundo os valores ou padrões mundanos, mas entendermos a nossa natureza segundo os valores e os padrões do Rei. E ele diz que se nós não chorarmos, jamais entenderemos o significado da alegria da salvação. Isso me faz lembrar o Salmo de número 51. Eu queria que os irmãos abrissem novamente comigo neste salmo, é um salmo conhecido, Salmo de número 51. Vamos para lá? Salmo 51 nos mostra a situação de um homem crente, de um homem que, na sua juventude, experimentou grandes vitórias contra os seus inimigos.
Foi um salmo escrito por um homem que experimentou da parte do Senhor momentos especiais de livramento, de inspiração, de serviço, de gozo, de alegria no espírito. Um homem crente, escolhido para ser rei, sucessor, antecessor à linhagem do rei Jesus, mas que quando confiou em si mesmo e esqueceu de guardar o seu coração, quando abandonou a vigilância e a oração, ele caiu. E quando ele caiu, e confrontado pela palavra, ele se arrependeu. O texto bíblico diz, está lá em 1 Samuel, que ele chorou. E este salmo reflete de fato aquilo que Davi foi movido pelo Espírito a escrever. E eu peço a atenção dos irmãos para a leitura deste salmo mais uma vez, entendermos a chave deste salmo, porque tem tudo a ver com a bem-aventurança do Senhor. Ele começou dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Autoexame. A palavra o confrontou. O profeta foi enviado pelo Senhor e ele escreve, e o Espírito preservou o próprio título do Salmo 51 para que ninguém se engane. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Ela não era sua mulher. Ele cometeu um pecado gravíssimo sendo rei. Ele possuiu a mulher de um dos seus 30 valentes guerreiros. Ele não conseguiu resolver o problema através do arrependimento sincero e perdão, e ele tentou enganar o seu fiel soldado. Não conseguindo enganá-lo, ele colocou na linha de frente para a morte. Um pecado chamando o outro, a desobediência chamando outra. Não havia choro, havia a tentativa de jogar toda a sujeira debaixo do tapete. Mas quando ele foi confrontado e ele viu o que fez, diante da palavra de Deus, ele fez um autoexame e ele buscou o perdão do Senhor. Expressões como: tenha compaixão de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me. Ele se considerava sujo, imundo, isto era fruto do seu pranto e choro. Versículo 3 ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É isto que nos leva a chorar, irmãos, quando nós entendemos que nós somos pecadores, e a bem-aventurança nos mostra que sem este choro nós jamais encontraremos a verdadeira alegria. Davi continua, versículo 4, e diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Percebam, ele não estava chorando e pedindo perdão às pessoas ao seu lado. Ele deveria fazer isto, sim, mas ele reconhece, e o verdadeiro choro espiritual nos leva a buscarmos o perdão primeiramente diante de Deus. E em meio às lutas e dúvidas do nosso coração, a reconhecermos que quando nós nos afastamos e deixamos de confiar em Deus, nós pecamos contra Ele. E ele reconhece isto, dizendo que serás justo, Senhor, no teu falar e no teu julgar serás puro. Percebam agora a sua profunda percepção da doutrina do pecado. Versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele encontra esta verdade em Deus. E então ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele busca o favor e a graça do Senhor. E então ele fala sobre a alegria. E a partir desta alegria, versículos 8, nós leremos até o versículo 12. Eu convido os irmãos a lerem comigo juntos. Vamos ler? Faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. E agora a chave do Salmo, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele chorou para entender que ele estava vivendo aquela situação de bancarrota total, de miséria total, porque ele havia perdido a alegria da salvação. Ele havia perdido o prazer que tinha no Senhor, o desejo de servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, de modo que, irmãos, esta bem-aventurança desafia aqueles que ainda não creram em Cristo, para que creiam hoje nele e sejam salvos, reconhecendo que são pecadores e que precisam dele para serem salvos. E ao mesmo tempo ela caminha com todos os crentes sinceros, que entendem que sem Cristo não são nada, porque sem ele nada poderão fazer. O salmista Davi, ele é um dos exemplos clássicos para nós, de que o verdadeiro choro espiritual nos aproxima do Senhor. De modo que quando nós voltamos para o Sermão do Monte, vamos para lá, nós não paramos no choro. Quando nós entendemos o significado de sermos pecadores, de sermos pobres de espírito, e isto nos leva a chorar, de entendermos que este choro é que vai nos fazer ficar com fome e sede, e buscar o pão da vida, a água da vida que é Jesus Cristo. Quando nós choramos de fato, e nós procuramos o Senhor, a complementação da bem-aventurança é do negativo para o positivo, do choro para a alegria. Vamos ler de novo o versículo 4 de Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança dos que choram consiste em quê, portanto? Olhem novamente para o nosso esboço aí. A bem-aventurança dos que choram consiste primeiramente em que eles serão consolados. Vejam, o choro piedoso do crente faz sua alma olhar para Deus. Ele, o Senhor, por sua vez, o que faz com alguém que o busca? O que faz com alguém que, assim como o profeta Daniel diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, salva, ó Senhor, perdoa, porque o teu povo se chama pelo teu nome. O que o Senhor faz? O Senhor consola, o Senhor conforta todos os que buscam nele auxílio e socorro. O Senhor, segundo a sua santa palavra, é quem perdoa. O Senhor, segundo a sua palavra, é quem liberta. Ele é quem fortalece. Ele é quem acalma. De modo que a alegria real e verdadeira para o cristão, ela não se expressa através de algo vazio, sem sentido, sem valor, como que correr atrás do vento, mas é alegria fruto de um coração quebrantado, compungido e contrito, que jamais será desprezado pelo nosso Deus. A bem-aventurança dos que choram consiste nisso: eles serão consolados. Eu citei para os irmãos Romanos 7, quando Paulo, o apóstolo, disse: desventurado o homem que sou. Vamos para lá e vamos ver que esta expressão, ela não termina aí. Paulo, ele diz: desventurado o homem que sou. Ele fala a respeito da sua própria situação. Em Romanos 7 nós percebemos isto. Versículo 24. Ele está guerreando contra a lei da sua mente, que o fazia prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Então a luta cristã é real. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo está falando aqui de algo anterior à sua conversão, de modo que no capítulo 8 ele vai tratar de sua perfeita libertação. Mas quando nós lemos o capítulo 8, nós continuamos a perceber o apóstolo Paulo travando essa mesma luta, quando ele diz que aguardando a ressurreição
e a redenção completa, a criação e os cristãos gemem, ou seja, choram. E ele diz no versículo 24 de Mateus 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não para aí, é o choro certo, é o choro da alma, é o passar pelo vale da sombra da morte, mas ter a plena certeza de que o Senhor estará conosco. De modo que no versículo 25, quando ele se reconhece totalmente sem forças, totalmente sem capacidade espiritual, totalmente sem condições para reagir, versículo 25 que ele diz, vamos ler juntos: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, o que o sustentava, o que sustenta o crente, o que garante a nossa salvação, não é a nossa obra, não é o nosso mérito, mas a graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus é tudo para nós. De modo que, irmãos, quem nos entregou esta bem-aventurança foi o próprio Cristo. Nós não podemos correr para outro caminho, outro Senhor. De maneira que quando nós continuamos a ler Paulo, nós percebemos então que o seu choro agora é transformado em alegria, que o seu luto ou o seu pranto espiritual agora é substituído por um regozijo inaudito, indizível. Ele está travando uma verdadeira luta espiritual, mas quando ele volta os seus olhos para Cristo, início do capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo é tudo em todos. Não há condenação para os que estão em Cristo. É o choro substituído pela alegria. É a tristeza substituída pelo louvor. É o chorar e se alegrar. É o se alegrar e chorar. É o derramar das lágrimas sinceras do pecador que procura a glória e a graça de Deus. É realmente entender o significado de sermos consolados e não de caminharmos segundo as nossas próprias ideias, conceitos e valores. Jesus não deixou esta bem-aventurança para nós, irmãos, por acaso. Ele deixou porque facilmente nós murmuramos, facilmente nos desviamos, facilmente nós nos consideramos felizes sem Cristo, porque o mundo nos engole, porque achamos que as tentações não são tão poderosas assim, podemos vencê-las. Não há espaço para um derrotado chorar no mundo, porque isto é um sinal de fracasso. Mas o que o Senhor nos diz é que nós precisamos olhar para algo maior e mais especial, e que nos mostra que o consolo divino, em segundo lugar, aí no nosso esboço, nos lembra, remove a própria aflição do cristão. Nós iremos sofrer. Existem passagens bíblicas aqui colocadas para depois vocês verificarem, se não já verificaram, que provam que Deus sempre consolará os crentes, consolará aqueles que choram por seus pecados, consolará aqueles que choram pela miséria do homem, da humanidade, sem Deus, caída. Mas, geralmente, este terceiro ponto é importante para nós também, ele está ligado ao segundo. O sofrimento, ele permanece por algum tempo.
O Senhor mesmo disse que nós sofreríamos. O sofrimento, ele acompanharia a vida de cada um de seus discípulos. O sofrimento, ele não nos deixará. Ele vai permanecer. O Senhor aliviará. Ele tornará. As lutas continuarão. A noite da alma vem e vai. A angústia, o medo, a depressão, ela vai e vem. As dúvidas quanto à nossa segurança de salvação, a nossa permanência em Cristo, o nosso amor ao Redentor, se fortalecerão ou fugirão de nós. Mas o que o Senhor nos diz em Romanos 8, a partir do versículo 28, eu preciso que vocês leiam comigo. Romanos 8, a partir do versículo 28. É que esta consoladora promessa do Senhor, de uma forma belíssima e gloriosa, nos ensina que o sofrimento permanece, sim, mas um peso de glória sempre supera a dor. Os homens de Deus do passado sofreram. Os homens de Deus de hoje ainda sofrem. Os cristãos que temem a Jesus e servem ao Senhor, foram lavados por seu sangue, sofrerão. Mas o peso do sofrimento jamais superará a glória que temos em Cristo. De modo que Romanos 8, a partir do versículo 28, nos diz o que nós vamos ler juntos, todos a uma só voz. Leiamos, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há peso mais glorioso do que esse para nós. Podemos sofrer, isto nos leva a chorar. Podemos lutar, sentir que nós somos fracos, miseráveis, pecadores, e isso nos leva a sentir amargamente a dor por pecarmos contra o Senhor. A vermos a humanidade caída, indo a passos largos para o inferno, e isto nos incomodar profundamente e mexer conosco. Mas isto não supera, meus irmãos e irmãs, o peso que temos da glória com Cristo, porque se sofremos com Ele também reinaremos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender isto. Precisamos guardar esta verdade em nossos corações. O sofrimento nunca será maior do que aquilo que Cristo fez por nós e a certeza e a garantia que pertencemos a Ele. O Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou e Ele nos glorificou também. É uma certeza gloriosa que temos. De modo que, irmãos, a conclusão é esta, e eu peço a atenção dos irmãos. Que passagem bonita! Não há como não nos emocionarmos ao lermos uma passagem como esta, a continuação de Romanos 8, a partir do versículo 31. Se você não sente em seu íntimo a alegria e ao mesmo tempo o choro por saber o que Jesus fez por você, triste da sua alma, porque ela precisa se encontrar com Deus nesta noite. O apóstolo diz que diremos, pois, à vista destas coisas, ou seja, diante de tudo o que passamos ou enfrentamos e da nossa luta diária contra o pecado, diante da aflição da vida, do sofrimento da vida, da nossa condição miserável, inábil, sem reação, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, pergunta o apóstolo, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A nossa salvação está em Cristo, garantida em Cristo. E aí nós encontramos a partir do versículo 35, vamos ler juntos até o final, versículo 39, vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É a palavra de Deus para nós. É a palavra que nos diz, nesta segunda bem-aventurança, meus queridos irmãos e irmãs, que o caminho da fé é este, que precisamos segui-lo. Que não podemos nos deixar confundir ou entender aquilo que o mundo apregou, aquilo que o mundo ensina, aquilo que os homens anunciam, que a nossa verdadeira felicidade está neste mundo, porquanto não está. Nós iremos caminhar e sofreremos muito aqui. Experimentaremos sempre as chuvas de bênçãos do Senhor, mas não devemos limitar o nosso pensamento aqui. Devemos experimentar agora estas promessas, porque um dia se tornarão reais. Devemos entender que mesmo salvos, redimidos, continuaremos caindo e pecando, mas o Senhor nos erguerá. E o choro sincero deverá sempre partir dos nossos corações, em busca do Senhor, para a glória do Senhor. Devemos entender, irmãos, de uma vez por todas, que haverá um dia em que nós não choraremos mais. Haverá um dia que este choro da alma, ele se extinguirá. Haverá um dia em que Ele, o próprio Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E o sol da justiça brilhará para sempre conosco. Mas não há outro caminho, senão a humilhação. Não há outro caminho, senão o pranto reconhecido de que você é pecador, para que você tenha acesso à presença de Deus em Cristo e você experimente tudo aquilo que Ele oferece nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a palavra de Deus para nós nesta noite. E que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. E assim como esta pergunta extraordinária do Catecismo de Heidelberg exprime a bem-aventurança de uma maneira bem interessante, eu gostaria de ler e concluir esta mensagem. A pergunta é: qual o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é: o meu único consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, a meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, de agora em diante. É a palavra que o Senhor nos ensina e que é tão maravilhosamente expressa em um padrão de fé, que nos mostra e que reforça para nós que nós pertencemos ao Senhor. E não há consolo maior do que sabermos que somos dele e que nada foge ao seu controle. E, portanto, nós temos a certeza da vida eterna. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E ela nos ensina o significado do choro espiritual. É o choro da alma pelos seus próprios pecados. É o choro do homem por se reconhecer, ou por reconhecer-se pecador, sem nenhuma capacidade de alcançar o Teu favor e misericórdia por mérito. É o choro daqueles que encontram em si mesmos seus próprios pecados, que afrontam e desonram os Teus mandamentos, que olham para a humanidade caída e percebem como os homens praticam a maldade e vivem como se o Senhor não existisse. Mas é o choro que nos conduz a Cristo, e nele nós encontramos o alívio e o consolo para as nossas almas. É o choro que nos faz clamar como o apóstolo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas é o choro que me leva ao Senhor e que me leva a exclamar: graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. Livra-nos, ó Senhor, de um fraco conceito da nossa própria natureza pecaminosa, que também nos levará a não compreender o significado de vivermos alegres e plenamente satisfeitos em Cristo. Livra-nos, ó Senhor, da arrogância que nos leva a acreditar que não precisamos mais chorar pelos nossos pecados. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que nesta caminhada não podemos dar um passo sequer sem o Teu auxílio. Fortalece a nossa fé. E desperta, Senhor, nesta noite, aqueles que ainda não experimentaram o choro daqueles que um dia confrontados se viram pecadores, encurralados, clamaram por misericórdia e alcançaram do Senhor o verdadeiro perdão em Jesus. Que seja uma noite de salvação e que estas bem-aventuranças encontrem um lugar todo especial nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.